Boa noite, minha gente. Aula de informática básica do curso de administração. Finalzinho do ano aí, dia 28 de dezembro. Todo mundo aqui estudando, trabalhando, dando duro. E hoje é nosso último encontro, né, da disciplina. Vocês já devem ter visto as notas, já devem saber quem está precisando fazer reposição. Quem está lá aparecendo ainda final, não se assuste, porque vocês têm ainda a reposição para fazer e tem também uma atividade opcional para fazer hoje e vocês podem fazer essa atividade para melhorar a nota ainda de alguma atividade. Então, tem algumas chances aí ainda. Quem aparecer lá final, não se preocupe, ainda tem chance, tá certo? Queria saber quem quer ainda colocar alguma observação, fazer algum comentário sobre as atividades antes da gente começar o conteúdo do dia. Zé Fernando, tá aí já de áudio aberto, fica à vontade. Vou levantar a mão aqui. Certo. Professor, a atividade de reposição, para quem fez, no meu caso, eu até passei por o senhor, o senhor me deu feedback, né? A nota vai ser divulgada quando, mais ou menos? As reposições, elas podem ser entregues até o dia 29, que é amanhã. Eu já entreguei. E aí eu só vou divulgar as notas no dia 30, porque até amanhã vocês podem ainda ajustar alguma coisa, podem modificar algo, podem pegar de volta a atividade para completar, pode trocar ideia com os colegas, tá certo? Eu digo sempre que conversem, troquem ideias com os colegas, e os colegas não devem dizer a resposta, mas orientar quem está precisando de ajuda para chegar até a resposta, tá certo? Então é diferente, não vou considerar isso como filar nem nada não, certo? É importante que vocês aprendam e cheguem na solução, tá certo? Então aproveitem aí essas últimas horas, esse último dia aí, para fazer essas atividades, tá certo? Então, por isso que não divulguei nota ainda, José Fernando, porque ainda vou esperar até o prazo, final amanhã, certo? Para poder. Então, aproveite. Nessa última atividade, por exemplo, que algumas pessoas faltaram, acho que foi essa que você fez também, tem lá um gabarito de passo a passo. Como é que eu vou avaliar cada passo que vocês fizeram lá naquela tarefa. Então, aproveite para olhar naquele passo a passo se você realmente cumpriu cada etapa daquela para que sua nota seja o melhor possível, tá certo? Porque tem alguns passos lá que são bem simples e diversas atividades deixaram a desejar nesses pontos e perderam pontuação de coisas que eram bem simples. Era praticamente uma nota, era alguma pontuação lá de graça, tá certo? Então, revise. Muita gente tem dúvida até eu também. Certo, a bonificação eu vou explicar hoje, junto com o Thaleson e a Vívia, que estão aqui hoje com a gente. E é uma atividade que vocês podem fazer opcional. Então, quem já tem nota suficiente, não precisa se preocupar com isso. É um aprendizado a mais e pode também render 10 pontos, tá certo? Lembrando que nossa nota vai de 0 a 100. Então, por exemplo, se você tiver alguma atividade que tirou 80, por exemplo, vai virar 90, tá certo? Então, tem gente que ficou faltando pouca coisa para passar direto, então com essa atividade já consegue aprovação, tá certo? Alguma dúvida a mais sobre... Eu vi aqui que alguém escreveu, deixa eu ver. Patrícia perguntou se a atividade de hoje pode ser até amanhã. Patrícia, não pode, porque senão acumula muita coisa para eu terminar de entregar as notas de vocês, tá certo? Então, a atividade extra eu divulguei ontem, a gente vai explicar hoje, é uma coisa bem simples e vocês devem fazer ainda até hoje, tá certo?
amanhã, hoje, meia-noite, eu já estou avaliando e dando resultado. Alguns que já me mandaram, eu já dei retorno, só não coloquei a nota no swap ainda, tá certo? Alguma dúvida a mais sobre as atividades? João Vitor, pode falar. Por sua média, as quatro notas, é isso? Dividido? Isso, são as 4 notas. Inclusive, lá no swap aparece 5, porque uma delas é a atividade opcional, tá certo? E aí o próprio sistema tira a mais baixa e calcula a média somente com as 4 que restam, tá certo? Então, por exemplo, se eu fizer a atividade adicional, tiver as 4 notas, essa atividade adicional vai ser descartada? Não, a atividade adicional ela vai constar lá no swap como bonificada. Aí o que acontece? Você faz a atividade de hoje, aí ganha lá os pontos a mais, e aí eu vou pegar, por exemplo, se sua menor nota foi 70, ela vai virar 80 e eu vou colocar lá na última casinha lá das notas, para que o sistema considere aquela nova nota 80 e despreze a anterior, que era 70, entendeu? Eu vou dar 10 pontos a mais e acrescentar uma nova nota no swap. Entendeu? Entendi, acho que sim. Importante você perceber o seguinte, a gente tem 4 notas, A1, A2, A3 e A4. É aquelas 4 que vão fazer a média, tá certo? E aí, uma delas vai aumentar o valor e vai entrar como AX para que o sistema despreze. Se o AX ficar sem ser preenchido, que a pessoa não fez, simplesmente o sistema despreza aquela nota e calcula somente a média com a 1, a 2, a 3 e a 4. Entendeu? E aí, alguém quer comentar algo mais? Eu acho que você já podia explicar para a gente como é que vai ser essa atividade de bonificação. Pronto, a gente vai fazer isso agora, tá certo? Hoje, nosso encontro hoje, basicamente, a gente vai falar de uma coisa chamada assinatura digital, assinatura eletrônica, tá certo? E aí, a assinatura eletrônica, ela envolve a parte legal de que dá base para a gente confiar na assinatura eletrônica e também algumas ferramentas que nos auxiliam a colocar isso em prática, tá certo? Então, eu trouxe aqui, convidei Vívia e Thalisson, que são estudantes do ensino médio, participam junto comigo de um projeto de pesquisa chamado Certificado Para Que Te Quero, que vem funcionando aí há mais de um ano. A gente vem executando isso há mais de um ano. E eles prepararam uma pequena apresentação sobre esse assunto. Antes de a gente continuar, eu queria... Andresa levantou a mão. Pode falar, Andresa. Não, é porque eu ia perguntar sobre as notas, porque tinha 4, aí o senhor vai ficar com as 3, no caso, né? Isso. É isso mesmo. Certo? Deixa só eu fazer mais uma coisa aqui. Vamos lá. Eu vou terminar outra. Fazer a outra. Outra página. Vou começar. Colorida. Antes de começar aqui, eu queria fazer uma pequena provocação aqui para botar vocês para pensar antes de a gente começar. Quem aqui já recebeu algum documento com a assinatura dessa forma? Alguém aqui já recebeu?
Andresa já. Joia. Alguém mais? Mas estava feio assim, Andresa? Não, pelo quadradão. menos não estava como fosse cortado, não. Tava só escrito, aí você clicava e aparecia ao redor. Mas dava para ver que foi uma imagem que foi colada lá em cima, né? Aqui eu exagerei, eu botei aí bem exagerado, só para mostrar aí um exemplo bem chamativo aí, para chamar a atenção. Mas isso acontece, né? A gente vê aí a assinatura, que o pessoal assina no papel, tira foto, escaneia e cola no documento, achando que isso daí é uma assinatura que vale. Eu digo que isso daí é apenas um trabalho artístico, tá certo? Que não tem valor legal, não tem valor jurídico nenhum. Essa outra assinatura aqui, vocês já receberam algo assim, mais organizado? Quem já recebeu algo assim? Levanta a mão aí para ver quem já recebeu algo assim. Um bocado aí de gente já está levantando. Pronto. Mamãe? E agora, esse daqui. Mamãe? Mamãe. Dos três, qual é que vocês mais confiam? Qual é que inspira mais confiança aí? Qual cor? Alguém comenta aí no chat. 1, 2 ou 3. 1, aquele primeiro exemplo. O 2 e o 3. Qual é o que tem... dá mais confiança em vocês aí? 3, 2... O 3, O 3. Por que o 3? porque está assinado no site do governo. Dá Joia. para localizar. Joia. Percebam aí, ó, que esse 3, ele tem aqui uma assinatura, tá dizendo aqui que foi assinado por Fernando, tal e tal. Os outros não tem nada disso. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. No primeiro tem um rabisco aí, com uma imagem colada. No segundo tem uma assinatura mais bonitinha. E no terceiro não tem nada visível. Não tem nada visível, mas o programa está dizendo que tem uma assinatura e quando a gente clica lá no detalhe da assinatura, ele diz que a assinatura como foi feita, o dia que foi feita, tá certo? Então, essa daqui ainda não é a assinatura perfeita, tá certo? Não foi feita da forma melhor possível, mas é melhor do que as anteriores, tá certo? E é isso que a gente quer debater hoje, para que vocês tenham uma maneira acessível a qualquer pessoa, uma maneira acessível a qualquer pessoa de fazer uma assinatura eletrônica, tá certo? E sofri para fazer, né? Então, vamos lá. Eu vou agora passar a palavra para a Vívia e para a Thalisson, como já falei, são estudantes aí do ensino médio do IFPB. Oi, lindinho. E eles vão fazer agora uma apresentação, mas a princípio eu quero que vocês tenham isso em mente. A assinatura eletrônica não tem nada a ver com o que a gente vê, com o que a gente visualiza, tá certo? A assinatura eletrônica é um processo todo via de software que vai fazer com que a gente possa validar a veracidade e a autenticidade de um documento, tá certo? David, quer comentar ainda alguma coisa? Ou esqueceu a mão levantada? Pronto, baixou. Então, com a palavra, Vívia e Thalisson. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Vívia e o meu amigo aí é Thalisson. Nós somos colegas de classe. Nós cursamos o ensino médio e o técnico em contabilidade. E aí, nós fazemos juntos com o professor o projeto de pesquisa certificado para que te quero. Não sei se vocês já ouviram falar sobre certificado digital, mas certificado digital ele funciona como se fosse uma identidade virtual. E aí, a gente vai falar um pouquinho depois sobre ele, como ferramenta de assinatura digital, assinatura eletrônica. Mas a gente vai aos pouquinhos, beleza? E a nossa missão hoje, além de tudo, além de ensinar para vocês sobre assinatura eletrônica, é desmistificar essa informação de que a assinatura eletrônica é aquilo que você está vendo, o seu nome lá escrito, né? Como o professor falou. E aí, essa assinatura eletrônica, ela pode salvar a vida da gente, porque, né, hoje em dia, os recursos digitais estão cada vez mais na nossa sociedade.
esses serviços presenciais estão mais escassos, né? Esse contato físico mesmo, estão mais tudo indo para o digital. Então, assim, é muito importante que a gente saiba como usar essas ferramentas e usar com segurança, é claro. E aí, nós vamos começar um pouquinho falando sobre a assinatura eletrônica e a legislação com o meu amigo Thaleson. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Thaleson. E para a gente começar a falar sobre assinatura eletrônica e sobre assinatura digital, a gente primeiro tem que saber a legislação, né? Onde na Constituição brasileira que a gente vai ver a validade jurídica, né, da assinatura eletrônica e da assinatura digital e outras coisas também, né? Sem ser validade jurídica, também a autenticidade, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é da MP 2200, que é a Medida Provisória 2200, que ela é a base legal para as assinaturas eletrônicas, ok? E a partir dessa medida provisória, que ela é de 2001, que é a número 2200, ela institui a ICP Brasil, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ok? Que é um órgão que garante a autenticidade, a integridade e a validade jurídica, ok? De documentos eletrônicos, né, de documentos de forma eletrônica, aplicações de suporte e aplicações habilitadas que utilizam certificado digital, bem como realiza as transações eletrônicas de forma segura, ok? Então, aqui está um pedaço da medida provisória, mas para a gente conhecer mais detalhadamente sobre a medida provisória, a gente pode ir lá no site, né, do planalto.gov.br, que lá vai estar mais detalhada essa medida provisória para a gente ver. Quem quiser, quem tiver curiosidade, né, quiser saber mais, ok? Mas voltando aqui para a apresentação, também temos o artigo 10, parágrafo 1º, que eu passo a palavra para o professor para ele explicar bem direitinho para vocês. Obrigado, Thaleson. Então, pessoal, essa questão legal que a gente está trazendo aqui, a gente não vai se aprofundar nela, mas eu fiz questão de trazer esse trechinho aí. Se a gente ler o comecinho, as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica, documentos de forma eletrônica, produzidos com a utilização de certificação disponível pela ICP Brasil, presumem-se, então, até aí, documento com ICP Brasil, dois itens já, eles presumem-se verdadeiros em relação ao signatário na forma do artigo 131, não vou ler o restante não, certo? O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, isso daí, na verdade, é um vínculo, um elo de confiança que a gente estabelece, uma corrente de confiança entre o mundo físico e o mundo eletrônico. Esse artigo 131 que ele fala no final aí, já foi inclusive, foi modificado, mas ele é exatamente o artigo que lá no Código Civil diz o seguinte, que tudo que a gente assina, a gente é responsável por aquilo. Seja verdade ou seja mentira, você pode ser cobrado por aquilo que assinou, tá certo? Então, a mesma coisa, então, o que ele faz aí é estabelecer esse vínculo, a equivalência entre aquilo que é real e aquilo que é eletrônico. Então, ele diz, se for assinado com ICP Brasil, um certificado da cadeia ICP Brasil, que os meninos vão explicar melhor daqui a pouco, tudo que for feito com esse formato de assinatura eletrônica, ele é válido como se fosse uma assinatura de próprio punho, certo? Então, é aí onde está o elo de ligação entre a assinatura natural, que a gente já conhece, de próprio punho, e a assinatura eletrônica, tá certo? Então, para a gente entender que a assinatura eletrônica não é aquele tirar foto da assinatura e colocar no documento, colar por cima, ou mesmo que seja algo mais bonitinho que apareça no documento. Não é o que aparece. É, na verdade, aquilo que está vinculado ao ICP Brasil. A gente tem que utilizar um método, um programa que obedece às exigências do ICP Brasil, tá certo? E é isso que a gente está, inclusive na atividade de hoje, orientado. Pode continuar, Thaleson. Alguém tem alguma dúvida? Quem tiver dúvida, quiser comentar alguma coisa, pode ir falando durante a apresentação, tá certo? Exatamente. Pode interromper. Então, continuando,
o que a gente viu até agora, né? A gente viu que a medida provisória 2200 é onde vai garantir, né, a autenticidade, integridade e validade jurídica, né, da assinatura eletrônica e da assinatura digital. Vai constituir a ICP Brasil, que vai ser muito importante, né, que a gente vai ver aqui, ó, o que é o ICP Brasil, que é uma hierarquia, que a gente representou aqui por um castelo, né, para representar essa hierarquia. E ela funciona basicamente o seguinte: temos o comitê gestor, né, que é a autoridade gestora, onde vai fiscalizar e aprovar normas da AC raiz, né, que é a autoridade certificadora raiz, que vai ser o ITI. O ITI é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, e ela é quem vai credenciar a AC e a AR, ok? Então, para a gente entender como é que funciona melhor, eu como usuário, ou você como usuário, que vai ser o futuro titular do certificado, a gente procura uma AR, ok? Uma autoridade de registro. A gente, ela vai pedir nossos documentos, ela vai verificar os nossos documentos, né? Vai fazer essa identificação do usuário, vai solicitar e emitir os certificados, e a AR vai enviar isso para a AC, certo? E a AC tem, por exemplo, o Detran, tem o SERPRO, que vamos aprender o que é mais futuramente, e o SSP, que a AC vai fazer a autenticação, a emissão, ela vai assinar o seu certificado, a revogação e o gerenciamento dos certificados digitais, né? E aí ela vai emitir o seu certificado, vai assinar e vai lhe entregar. Então, basicamente, o usuário vai procurar um AR, ela vai pedir seus documentos, ela vai enviar a AR, vai enviar seus documentos para a C, e a C vai emitir o seu certificado digital. O certificado digital vai ser um dispositivo onde você vai poder assinar eletronicamente ou digitalmente, ok? Os documentos e fazer também outras coisas, tá bom? Mas para a gente, nesse momento, vamos usar o ITI, como o Vivian vai falar, né? Que vai ser uma ferramenta onde não vamos precisar de um certificado digital desse tipo, ok? Mas quem vai explicar melhor é a senhorita Vivian. Então, gente, agora a gente vai falar especificamente sobre a assinatura eletrônica. E, primeiramente, a gente vai dar uns alarmes antes disso tudo. Para você poder assinar um documento online, prestem atenção em qual software você está usando. Que ele seja confiável, que ele te passe segurança, que ele tenha as ferramentas necessárias para verificar que foi você mesmo que assinou aquele documento e tem todas as suas informações direitinho, ou que você não caia em uma besteira, em uma armadilha. Não pesquisem apenas no Google assinatura eletrônica, assinatura digital de graça.com. E aí clica naquele primeiro e vai. Ah, o professor quer falar uma coisa, pode falar. Eu queria só, antes de a gente avançar, falar um pouquinho daquela estrutura, da hierarquia. Dá para voltar? Para o pessoal ficar bem claro para vocês essa estrutura aí. Essa estrutura, percebam que tem lá em cima a bandeirinha ICP Brasil, abaixo dela tem comitê gestor, tem a AC raiz, tem vários elementos aí até chegar lá embaixo no usuário. Então percebam que existe um elo de confiança, vou repetir essa historinha da confiança. Então é uma cadeia de confiança que começa o governo federal, o Brasil, o Estado brasileiro, tem um certificado raiz, é um único certificado que a partir dele começa a gerar novos certificados. E a confiança começa nesse carinha de cima, e aí esse primeiro certificado gera alguns outros certificados de AC, e aí as ACs geram certificados para as suas ARs. Então, a AC, como o Thaleson falou, é a entidade que cuida do certificado. A AR, a autoridade de registro, é aquela que recebe nossos documentos, que verifica nossa foto, que coleta nossas digitais, para se certificar de que aquela pessoa é ela mesma, e só depois emite um novo certificado. Então, para cada passo desse, existe um certificado gerado por um anterior. Então, é como se ele tivesse uma família.
E aí essa família ela vai gerando sucessores e isso estabelece um elo de confiança, tá certo? Então, não é qualquer certificado. O certificado para ter aquela validade jurídica, que até escrevi aqui no chat agora, é para ela atingir essa confiança, não basta ser um certificado. Certificados tem vários, entidades particulares geram certificados internos para o próprio uso das pessoas envolvidas, mas para ter aquela validade jurídica e ser, vou usar uma palavra lá da própria lei, irrefutável, para ninguém poder chegar e dizer, não, não fui eu não, foi por engano, tem que ser ICP Brasil, tá certo? Então, tudo que é gerado abaixo do ICP Brasil está protegido e reconhecido pela lei como sendo um processo, um ato legal e juridicamente irrefutável, tá certo? Ninguém pode negar que foi ele que fez. Mas lembre que tem sempre esse elo de confiança, que parte lá do certificado raiz, tá bom? Até chegar o nosso certificado, de qualquer pessoa pode emitir, pode ter um. Pode continuar, tá, Lívia? Então, continuando. O que eu estava falando lá era que você tem que buscar um software confiável, né, que por trás dele tenha toda uma descrição daquilo que ele vai validar aquele documento, né? E aí, por isso, nós trouxemos dois exemplos para vocês. Temos o ITI, que ele é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, e aí é o assinador iti.gov.br. Se eu não me engano, é esse o nome do assinador.iti.br. Vocês têm um link lá no Google Classroom de vocês. E aí, para isso, para vocês usarem ele, vocês têm que ter o acesso pelo gov.br. Você tem o seu cadastro, né? Tem essa do seu CPF e sua senha. Muita gente tem, eu acho que a maioria de vocês tem, né? Porque nós precisamos de ter um cadastro no site do governo para acessar serviços diversos aí que tem para a gente de demanda. E aí também temos o SERPRO. Passa aí. O SERPRO ele é o Serviço Federal de Processamento de Dados. Para você usar o SERPRO, você tem que assinar um documento pelo SERPRO, você tem que ter um certificado digital. Então, assim, ele é um upgrade, é uma qualidade maior, vamos dizer assim. Mas se você não tiver um certificado digital, você usa o ITI, o acesso pelo ITI mesmo, que é o que nós vamos fazer. O SERPRO, ele também é instalado no seu computador, então você pode usar ele offline, enfim. Outra coisa importante para dizer para vocês é que se você está assinando o documento de forma eletrônica, ele deve permanecer de forma eletrônica. Por que será? Porque nesses softwares, no ITI, no SERPRO, eles têm lá dizendo todos os seus dados, dizendo que foi você mesmo, que você não mudou, não alterou aquele documento depois de assinado, a hora que você fez isso. Então, assim, se você imprimir, ele vai só estar lá com uma logozinha, mas não tem nada comprovando que foi você mesmo que fez aquilo. Então, ele perde a validade se você imprimir. Então, se você precisar mesmo imprimir um documento, um papel lá, você vai ter que ir atrás de um cartório, porque o tabelião, né, vai ter as ferramentas necessárias para validar aquele documento. É isso. Depois a gente vai aprender como é que assina pelo ITI e Thaleson pode pegar aí. O professor quer falar alguma coisa? Quero. Só para complementar. O que Vivian falou sobre o cartório, preste bem atenção. Não é nem que o cartório tenha ferramentas adequadas para verificar. Qualquer pessoa pode verificar, mas o cartório é quem tem a autoridade, vou usar essa palavra, mas é um poder chamado de fé pública. Então, o cartório, o tabelião, ele tem fé pública otorgada pelo Estado, pela legislação, para dizer tudo que ele assina é tido como verdade e ninguém pode reclamar. Até pode, na justiça tudo se pode questionar, mas o que o tabelião
afirma como verdade, ele tem essa autoridade de dizer que é verdade. Então, o que é que ele faz, na verdade, quando recebe um documento eletrônico? Ele confere num aplicativo ou num site desse de confiança que a gente já conhece, verifica que o documento é verdadeiro, que corresponde ao que está sendo apresentado, imprime e coloca uma etiqueta, um carimbo. Da mesma forma, se a gente levasse um documento para fazer uma cópia autenticada. Acho que todo mundo aqui já alguma vez na vida fez uma cópia autenticada no cartório. Então é a mesma coisa, ele vai só que ao invés de ele fazer uma cópia física, físico para físico, a gente leva um papel e ele produz outro papel, que é uma cópia e uma etiqueta, e uma assinatura dizendo que é verdadeiro, igual ao original. Ele vai pegar o documento já eletrônico, apenas imprime e coloca a etiqueta dele dizendo, ó, isso daqui realmente essa cópia impressa é igual ao documento eletrônico. Porque se a gente fosse fazer sozinho, nada impede que alguém altere, faça um modelo lá no Word, no PowerPoint, no CorelDRAW, ou Photoshop, qualquer coisa, modifica e imprime dizendo que é verdade sem ser. Então, só o tabelião é que tem essa confiança de dizer isso, tá certo? O senhor quer mostrar não o seu certificado digital? Certo. Deixa eu só achar meu celular aqui. Vamos continuando, daqui a pouco eu mostro. Não tá aqui não, vou Pronto, pegar. tá aqui. Pronto. Então, deixa eu voltar aqui. O David Nogueira está com a mão levantada. Tem alguma pergunta? Não, eu gostaria só de complementar também essa fala do professor Fernando. Pode Ele disse complementar. que o tabelião, certo, ele tem essa outorga, mas acho que uma informação, certo, que ela, ela não é amplamente, certo, divulgada, certo, digamos assim, que ela fica nos bastidores, mas qualquer, certo, agente público, né, um servidor, certo, público, do IF, certo, do Estado, certo, também, ele certo, também certo, tem fé pública para dizer se o documento certo, é verdadeiro certo, ou não. Por exemplo, se você chegar a uma determinada repartição, você pedir lá, você foi com o original e você com a cópia, aquele servidor você pode, por meio de um carimbo, né, você coloca lá, dizer que aquele documento você confere com o original, e aí você, digamos assim, tirar você essa, digamos, a responsabilidade de você ter que ir num tabelião, você ter que autenticar um determinado documento, tendo ônus. Digamos assim, é mais uma informação offline, vamos botar certo assim, porque o fluxo padrão é esse mesmo. Você vai no cartório, você paga lá uma taxa administrativa, e o cara você vai lá, você assinar, você dizendo você que aquele documento confere com o original. Mas também isso é até possível, né, com agente público, isso independente da esfera, se é federal, se é estadual, se é municipal, né, você também você faz esse reconhecimento do documento. Assim, é só uma informação complementar, certo? Assim, para compartilhar com os colegas. Eu acompanhei só o finalzinho, mas só uma ressalva. Eu não sei se foi isso que David falou sobre a autenticação de ofício, por exemplo, se eu tiver numa banca eu sou professor do IF, aí eu estou lá numa banca de concurso, recebendo documentação dos candidatos, aí eu posso dar lá que confere com o original. É isso, David? Isso, professor, isso. Certo, Isso acontece, David. Agora, por exemplo, isso não vale de uma instituição, isso só vale, por exemplo, dentro do IF, entendeu? Não é uma condição ampla como a do tabelião. O tabelião, ele tem essa autoridade de fazer isso perante qualquer outro órgão, entendeu? Já se eu fizer, vale dentro do IF. Mas, por exemplo, se for para o Unip, vamos dizer, o Unip não é obrigado a aceitar o que eu fiz, não, entendeu?
Você tem alguma outra informação nesse sentido? Ou a ideia que você queria, a ideia aí do seu comentário era que valia qualquer instituição ou seria já pensando nessa limitação que eu mencionei? Professor, é assim, qualquer agente público, ele tem fé pública, independente, por exemplo, no seu caso, se o senhor assinar certo, um documento no IF, em tese, por você estar ali representando certo estado, independente de ser sua instituição, esse documento você teria certa fé para ser utilizado em qualquer outro espaço. Agora, assim, essa é a informação, certo, que ela certo, não é divulgada, tipo assim, digamos que está certo nas entrelinhas, né? Eu digo isso porque eu já fiz esse tipo de procedimento, né? Um documento certo, que foi reconhecido certo, em outra instituição, e também já precisei desse tipo de serviço, certo? E nunca tive esse problema, certo? Até mesmo porque, como certo, o agente público, ele parte da prerrogativa certo, da fé pública, certo, assim, é uma informação complementar, entendeu? Digamos assim, é uma informação que está nas entrelinhas, que não é amplamente divulgada, até mesmo para não tirar, digamos assim, esse mercado do cara ir no cartório, reconhecer o Receita, né? documento e tal, entendeu? Eu já vi esse comentário, nunca fui a fundo nessa para investigar. Eu trabalhei 15 anos em cartórios, e é por isso que eu me interesso também por essa área. Antes do IFPB, eu trabalhava com software para cartório. E aí, por isso que eu tenho esse interesse pela área, e já vi, já depois, já que eu tinha deixado a área, depois que eu já estava no IF, eu vi esse comentário, algo um pouco recente, que eu tomei conhecimento disso, aí eu nunca fui a fundo investigar para saber qual é a base legal disso daí. Mas eu creio que haja, como você mesmo já falou, haja controvérsias, não é um assunto ainda totalmente, não é um ponto pacífico, legalmente falando. E aí, se você até souber onde puder trazer daqui para o fim do nosso encontro, uma contribuição no sentido da qual é a base legal para isso, a gente só para a gente ter um outro olhar. Não vou também me arriscar a interpretar a lei, não, porque acho até que pode ter algum advogado, alguma pessoa aqui da lei que possa até contribuir melhor. Não sei se você mesmo é da área legal aí, jurídico, do meio jurídico, e aí pudesse também contribuir, né, trazendo para a gente alguma fonte para a gente depois olhar melhor. Cuidado com isso daí. Mas é válido esse comentário, e até onde eu sei, eu acho que fica no meio termo. Eu não entendo que seja muito abrangente, não. Mas fica a dica. E o aplicativo, professor? Sim, está aqui. Deixa eu mostrar. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vou compartilhar minha tela para mostrar o certificado que eu pessoalmente uso. É um certificado do tipo A3. Emitido pela... Na época era emitido pelo SERPRO. Era emitido pelo SERPRO e era tudo feito direto na Receita Federal. Ali, lá em cima, do lado direito, tem um aplicativo verdinho chamado NeoID. Esse NeoID é um certificado do tipo A3, ele vale por 3 anos, fica armazenado em nuvem
e acessível pelo celular. E ele funciona assim, ó. Quando a gente entra, aqui já é a tela que eu mostrei pela manhã, mas aqui é a tela principal dele. A gente vê aí que tem os certificados, os computadores que eu já vinculei a esse certificado, onde eu posso usar também. E os meus certificados, propriamente ditos, tem aí o meu, ó, FAFL, são as minhas iniciais, válido até abril do próximo ano. E aqui eu consigo visualizar todas as transações que eu fiz com ele, tudo que eu autorizei até hoje com ele, fica gravado aí. E, esse tipo de certificado tem validade de 3 anos, tá certo? O Thales vai mostrar que tem outros certificados que têm a validade mais curta, mas fica aí esse exemplo. Na verdade, certificado digital é isso daqui, tá certo? Quando a gente fala em certificado digital, às vezes quem nunca ouviu falar pensa que é um certificado de um curso, um papel que a gente vai receber, mas não tem nada a ver, tá certo? O certificado digital é a nossa identificação eletrônica, tá certo? Então, voltando aqui, vou encerrar o compartilhamento para Thales e Vivian continuarem. Então agora a gente vai aprender mais sobre o certificado digital, né? Então quando a AC ela vai emitir o certificado do usuário, nesse certificado vai conter os dados do titular, que vão ser o nome, e-mail, nessas coisas, vai conter o período de validade, vai conter a chave pública do titular, vai conter a assinatura digital da AC, o nome da AC e o número de série, ok? E esse certificado digital vai ser um documento muito importante para você, vai ser um documento como o seu RG mesmo, sabe? Então, tem que ter muito cuidado com o certificado digital para ele não ficar em mãos erradas. É como se o certificado digital ele vai servir para você assinar documentos eletrônicos, né? E vimos que tem a mesma validade do que você assinar a punho, né? Como o professor falou no artigo 10, parágrafo 1º, que a gente viu lá na MP 2200. E então não se pode deixar em mãos erradas o certificado digital, e é isso que nossa pesquisa, né, trabalha para ver se os contadores estão usando de forma boa, né, podemos dizer assim, de forma segura o certificado digital, porque qualquer coisa, se acontecer algum erro, né, quem vai arcar com as consequências é o titular do certificado, né? Porque se uma pessoa pegar e assinar uma coisa e aí você não está consentido, aquilo vai servir como se você tivesse lá e assinado. Então não tem papo, né? Você pode levar para recorrer juridicamente, né? Mas é muito complicado justamente por causa dessa lei, né? Que é a mesma coisa você assinar a punho, né? Mas enfim, sem mais enrolações, vamos ver os tipos de certificado. O professor mostrou o certificado dele, que é o tipo A3. Existe os tipos A, que tem o A1, A2, A3 e A4. Tem também os tipo S, né? E tem os tipo T. Mas para a gente simplificar, vamos falar dos tipo A, o A1 e o A3, que vão ser os mais importantes, né? Os certificados digitais, eles tanto servem para pessoas físicas, tanto para pessoas jurídicas, né? Inclusive, os contadores usam, né, para enviar coisas da empresa para o governo, né? Fazer negócio de imposto, né? Pagamento de imposto e essas coisas. Mas, enfim, vamos ver o primeiro tipo que vamos mostrar, que é o A1. O A1 ele tem validade de 1 ano, né? Ele é um software, ok? Que vai... é, você pode acessar ele por meio de senha ou por meio de alguma biometria, ok? E aí temos também o A3, que ele é um hardware. Ele pode ser armazenado em um cartão inteligente ou token. E ele tem validade, o período de validade dele é de 1 a 5 anos, né? O do professor, por exemplo, é 3 anos, ok? E aí, para resumir tudo isso, temos aqui o resumo, que vai mostrar aqui, ó, os tipo A3, que tá os primeiros aqui, que é Smart Card, e o token, eles são do tipo A3, ok? Então, você coloca ali onde você quer
colocar para assinar, e aí você assina, coloca lá a senha, a biometria e vai assinar lá seu documento, ok? Ou outras coisas que você queira fazer, né? Então, esse cartão é quase, como o professor falou, né? Ele é como se fosse um cartão de crédito. Ele é um cartão onde vai ter como se fosse esse chip, ok? E ele vai servir para isso. Você coloca lá no, numa, num lugar que tem um lugar específico para você colocar esse cartão, e aí a máquina, por exemplo, vai ler, você coloca lá a senha, né? E você vai poder assinar os documentos. E os tipo A1, que tem aqui, tem por arquivo e por nuvem, ok? Que vai ser os softwares. E aí, alguns já vem na máquina, né? Pode ser celular, computador, e tem os da nuvem, ok? E basicamente é isso, né? Isso é os certificados digitais, que é muito importante uma pessoa jurídica ter, né? Mas também uma pessoa física é muito importante ter, porque a gente vai aprender que a gente não precisa de um certificado digital para a gente assinar digitalmente, mas o certificado digital dá mais uma credibilidade, vamos dizer assim, é mais é, como se fosse formal, mais seguro, né? Tem uma importância maior, vamos dizer assim. E agora vamos aprender na prática, né? E aí eu passo a palavra para a Vivian, que ela vai nos ensinar como assinar pelo ITI, que aí a gente não precisa de um certificado digital desses tipos, né? Vai ser um certificado digital, mas a gente não precisa ir lá fazer todo aquele processo, né? Mas eu passo a palavra para a Vivian para ela explicar melhor. Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês como é que faz para poder assinar pelo ITI. Primeiramente, você tem que ter acesso, você tem que ter um selo de confiabilidade prata. Mas calma, eu vou mostrar também, se você não souber o que é esse selo de confiabilidade, eu vou mostrar também. Agorinha, deixa eu começar a apresentar aqui a tela. Deixa eu ver se chegou. Pronto. Aqui vocês estão vendo o meu perfil. Eu entrei aqui no site gov.br, coloquei lá no Google gov.br, entrei na minha conta. E esse aqui é o meu perfil. Quando você desce aqui um pouquinho, você vai ter essa parte aqui de privacidade. Você clica nela. E aqui embaixo vai ter dizendo os selos de confiabilidade. Você vai gerenciar essa lista de confiabilidade, que são 3. Bronze você ganha automaticamente quando você faz o seu cadastro no site. Então, quando você abrir lá, você provavelmente vai ter o bronze. E também tem a prata e o ouro. E aí nós precisamos só da conta verificada ou conta prata. E aí, essas aqui que eu vou mostrar para vocês são as formas de como é que você pode, vamos dizer assim, conquistar essa medalha prata. Você pode fazer o cadastro via SIGEP, via validação biométrica, a biometria facial, cadastro presencial. E esse aqui é o que a gente mais indica para as outras turmas que a gente falou, e foi justamente o que nós usamos também, que é o cadastro via Internet Banking. Né? Eu acho meio improvável, na verdade não, né? Mas assim, é mais fácil a gente ter acesso a esses aqui, porque os bancos estão todos na palma da nossa mão. Você vai clicar na opção do seu banco. Também tem o Banco do Brasil, mas não está aparecendo aqui porque foi a que eu usei. Então, também tem essa opção. Você vai clicar em cima do banco que você vai usar, que você usa, e aí você vai seguir o passo a passo que ele disser. No caso, você vai ter que só... basicamente, você vai identificar quem você é, sua conta. Tava lendo aqui o que você escreveu, mas enfim. Você vai identificar quem você é e eles vão provavelmente... foi assim no Banco do Brasil. Eles enviam um código de verificação para o seu banco e você só vai digitar lá e pronto, você conquista essa medalha. Depois disso, depois de ter feito isso, você já pode ir para o assinador.iti.br. Deixa eu clicar aqui novamente, porque faz tempo que eu abri, então a sessão expirou. E quando vocês forem ver, quando eu assinar, vocês vão ver o por trás da figurinha, né?
E por trás daquela figurinha tem todo lá o esqueminha dizendo que fui eu que fiz isso, enfim. Abri aqui o link do assinador.iti.br e aí você tem duas opções. Você pode arrastar o arquivo ou também escolher um arquivo. Eu vou escolher o arquivo que o professor colocou para vocês assinar, que é a atividade de vocês. E nela vai ser duas assinaturas. Nesse caso, nesse exemplo, vai ser uma minha e uma de Thaleson. Que aí vocês vão ver como é que funciona. Tá aqui nos meus arquivos, estou procurando o arquivo. Carregando. Pronto, selecionei o arquivo, ele vai carregar. Aqui do lado esquerdo, você vai encontrar o passo a passo. Mas eu vou estar mostrando para vocês, então na hora que vocês estiverem fazendo, leiam atentamente aí a essa área, que aí vocês seguem mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Viram? Está aqui carregado o documento. Então, primeiramente, para aparecer o selinho, eu vou selecionar a minha área de assinatura. Só com o mouse mesmo, você clica assim onde você quer e pronto, aparece. E aí você vai clicar aqui, ó, em assinar digitalmente. Vai chegar aqui no meu celular um código em mensagem mesmo. Mas antes, deixa eu clicar aqui. Eu vou usar o certificado digital emitido pelo gov.br, ou seja, todo mundo tem acesso. Tá chegando aqui. Acabou de chegar, é bem ligeiro. Aí você coloca o código que foi enviado pelo ICMS. É por isso que é importante você estar atualizado os seus dados no seu cadastro, né? Porque se eu mudei de número, então não tem como eu receber aqui, né? Mas enfim. Vou colocar aqui. Autoriza. Ela vai carregar e colocar minha assinatura. Lembrando que isso aqui não é o importante é essa parte aqui, ó. Que ele detalha. O documento não foi modificado após a assinatura, a cadeia de certificação da assinatura é reconhecida, o horário da assinatura que consta no computador é o mesmo, o que está aqui no meu computador, assinado em dia tal, hora tal e assinado com um certificado do governo. Então, basicamente é isso. Inclusive, o professor mostrou o terceiro exemplo, e não tinha nenhuma logozinha, né? Como essa daqui. Mas ela estava assinada. Nesse caso, também tem como eu fazer isso. É só, você não precisa clicar em nenhuma área, é só clicar em assinar digitalmente que vai aparecer esse mesmo textinho daqui dessa parte esquerda do computador. Pronto. Depois disso, é só você baixar o arquivo e enviar para a pessoa que vai ser a sua testemunha. Eu baixei e enviei para a Thaleson pelo WhatsApp mesmo, e aí ele vai abrir para vocês verem o próximo passo. Então vamos lá, né? Vou abrir aqui o mesmo site que Vivia estava, que é o assinador.iti.br. E aqui, a gente está aqui nessa página, vamos escolher o arquivo, né? E aqui, ó, o arquivo que Vivia me enviou, eu vou abrir. E aí, ele vai mostrar aqui, ó, a mesma coisa que Vivia mostrou. Ele mostra aqui, ó, o documento não foi modificado após a assinatura, cadeia de certificação da assinatura é reconhecida, assinatura com certificado gov.br. Então tá tudo certinho aqui. E aí para eu assinar, como o Vivian nos ensinou, eu clico aqui, ó, vou clicando, posso ficar clicando até ficar onde eu quero. Pronto, escolhi aqui, ó, a área da assinatura. Eu venho aqui para cima e clico em assinar digitalmente. Aí vai fazer aquele processo, né? Clica aqui, vai enviar o SMS. E aí eu vou colocar ele aqui. Colocado o SMS, clique em autorizar, autenticado com sucesso.
E aí vai vir um documento aqui com o meu carimbo, né, do gov.br, dizendo que eu assinei aqui meu nome completo, a data, né, e aqui verifique, ó, aí ele bota o site para você verificar esse documento, se vai ter isso aqui, ó, que diz aqui que eu assinei as mesmas coisas que apareceu no Diviver, né, documento não modificado após a assinatura, cadeia de certificação da assinatura é reconhecida, assinatura com certificado gov.br, então tudo direitinho aí, é onde tem toda a autenticidade, a validade jurídica, né, e toda a confiança, né, a integridade. Ou seja, como a gente viu, né, aquele assinado que tem lá, né, como o professor mostrou no início, não vale, né? Isso aqui que vale, sabe? Isso aqui que tem validade jurídica no meio virtual, ok? Então, isso aqui que vale no meio virtual. E é isso. Pode falar, professor. Eu queria que vocês observassem aí do lado esquerdo da tela de Thaleson, tem um quadrozinho ali que ele lista as assinaturas que estão apostas ao documento. Então, percebam também que Vívia, ela não imprimiu o documento, ela baixou o documento, enviou para Thaleson, já assinado, então preservou a assinatura e ficaram 2 assinaturas no documento. Percebam que o que importa é o que está lá do lado esquerdo da tela. Esse selinho bonitinho, coloridozinho aí no meio do documento, no lugar da assinatura, é apenas para nos lembrar que tem uma assinatura, mas ele não deve ser, de forma nenhuma, o nosso foco na hora de verificar, de conferir uma assinatura, tá certo? Então, só um lembrete, eu já recebi algumas atividades que estavam com 2 selinhos no documento, mas quando vai olhar, ele não só tem uma assinatura, porque provavelmente a pessoa imprimiu como PDF, e aí, na hora que imprimiu como PDF, ele perde as informações de assinatura. Então, precisa, na verdade, lá em cima, na opçãozinha, passa o mouse em cima, tá? Lá em cima tem baixar arquivo assinado. Então, vocês têm que, a primeira pessoa assina, e aí faz essa opção aí, baixar arquivo assinado, e esse arquivo baixado, já com a assinatura, é que deve ser passado para a segunda pessoa assinar também, tá certo? Então, o arquivo tem que ser baixado, não pode ser impresso como PDF ou qualquer outro mecanismo. Ele tem que ser baixado, o documento assinado, tá certo? Então, atentem para isso. Por favor, informem isso no grupo, porque eu já vi pessoas que cometeram esse erro, então queria que vocês difundissem essa informação para que todo mundo que fez a atividade, tenha lá o seu ponto e não seja prejudicado só por conta desse detalhe, tá certo? Lembrem que os documentos precisam ter 2 assinaturas, tá certo? Então, basta você pegar o arquivo que mandou, antes de mandar para a atividade, basta entrar no assinador e arrastar o arquivo aí para dentro, que ele vai mostrar desse jeito. Dá um F5 aí, nessa tela. Ele vai sumir o documento. Pode dar um F5 para sumir mesmo, para atualizar o assinador. O assinador voltar para a estaca 0. Pronto, voltou para a estaca 0. Agora vai lá em cima nos 3 pontinhos da tua foto. Lá em cima nos 3 pontinhos. Downloads, cadê? Onde é que tem? Aperta Ctrl J. Transferências. Eu acho que é transferências. O seu está em português de Portugal, é? Aí pega esse primeiro arquivo e arrasta lá para a janelinha do assinador. Só para mostrar como é que arrastando mesmo? Assim? Segura e arrasta lá para dentro, e agora bata para dentro aí, isso. É assim que se confere. Basta pegar o documento, arrastar, e automaticamente ele já mostra aí, ó. Qualquer arquivo que você tiver no seu computador, basta arrastar para dentro dessa página, que ele já mostra aí as assinaturas. Então, antes de enviar, confiram se as 2 assinaturas que fizeram estão aparecendo, tá certo? Sóstenes, pode falar, meu amigo. Antes de Sóstenes falar, já são 9h16, a gente praticamente já encerrou. Esse momento agora é para as dúvidas. José Fernando, que tinha perguntado lá no começo como é que manda. Você vai fazer a atividade desse jeito aqui, José Fernando. Vai criar seu cadastro no GovBR. Depois que tiver com o cadastro criado,
vai assinar um documento, 2 pessoas assinam e você manda, tá certo? Qualquer dúvida, reassiste esse roteirozinho, esse finalzinho que Vivi acabou de fazer. E a parte difícil é você terminar seu cadastro no GovBR. A assinatura é o mais fácil. Tá A gente certo? assina como estudante, como estudante assina. Você assina em qualquer lugar, tanto faz. Bota a sua assinatura em cima e peça para outra pessoa assinar embaixo. Tá certo? O importante é que tenha 2 pessoas assinando. Sóstenes, com a palavra. Professor, antes de eu concluir em dúvida o meu pensamento, eu preciso que o Thaleson aumente o zoom na assinatura eletrônica para eu confirmar as informações Certo. que são postadas do usuário. Aqui não, vai no íconezinho mesmo lá em cima. Aí, ó, onde tem 100%, aí tem um maisinho. Volta de novo, volta. Aí, pronto, aí vai aumentando e focaliza aí no... Ele quer confrontar, né? Isso, eu tinha uma suspeita e agora eu confirmei, em dúvida. Professor, já que vocês estão explicando desde o início que isso tem um valor legal, como é isso, Thaleson? Perfeito. Como é que funcionaria aí a situação de uma pessoa homônima? Nesse caso aqui, do assinador, a gente não consegue diferenciar 2 pessoas, certo? Se for homônimo, vai ficar os 2, a assinatura vai ficar idêntica. Agora, no certificado ICP Brasil, ele vem com o CPF de cada pessoa. E aí você consegue identificar, certo? Então, esse certificado, essa assinatura que a gente está vendo aí, ela não é o nível de mais alta confiança. Essa assinatura aí também ela não tem validade jurídica plena. Ela só vale se a instituição aceitar. Se o seu, a gente chama de oponente, a pessoa para quem você vai opor o documento, a pessoa que você vai apresentar o documento, se ela aceitar. Então, você não pode opor esse documento a qualquer pessoa de forma obrigatória. Tem que ser um acordo entre as partes. Agora, o ICP Brasil, se for uma assinatura ICP Brasil, um certificado dentro daquela cadeia de confiança, esse daí sim tem aceitação obrigatória para qualquer pessoa, entre público ou privado, e você consegue ainda identificar o CPF da pessoa, certo? Aí não há problema com homônimos, não. Entendi, professor. Nesse caso aqui fica realmente essa dúvida aí dos homônimos, tá certo? Então, especificamente pela assinatura eletrônica do gov.br, possivelmente uma questão legal não seria a melhor alternativa. Não. Ela é melhor do que aquela assinatura artística, vou dizer assim. Certo? Ela é melhor do que nada, mas não é ainda a melhor alternativa de assinatura eletrônica, não, tá certo? Entendi. E assim, o bom dela é que ela é gratuita, não precisa instalar nenhum programa, está acessível para qualquer cidadão brasileiro e tem essa abrangência, né? Tem um mínimo de validação, porque você viu, Thaleson e Vívia só fizeram porque tem uma conta no banco, teve que usar a senha do próprio banco, o banco gera um código, e quando mexe com dinheiro, normalmente a gente já tem alguma confiança, né? Porque ninguém vai deixar a sua conta de senha de banco para qualquer pessoa. Então, tem essa validação do banco, que é o nível mais básico que tem. E aí tem outro tipo de assinatura que é de validação, que ele verifica pelo seu cadastro no Detran ou no Tribunal Eleitoral, onde a gente guarda lá foto, né? Muita gente já fez recadastramento biométrico, então eles guardam lá as informações da gente e com isso eles conseguem validar quem é quem. Então tem um mínimo de validação, não é só, eu vou dizer que eu sou Thaleson. Não, tem um mínimo de validação aí,
certo? Entendi, professor. Mas foi muito importante aí sua observação, Sóstenes. Eu tenho usado essa assinatura com os monitores que eu oriento, estágio que eu oriento durante a pandemia. Eu tenho evitado qualquer coisa que seja esse negócio de escanear, assim, imprime, assina, preenche, aí escaneia, tira foto, manda. Eu não aceito nenhum desses mecanismos. Eu sempre peço para as pessoas com quem eu trabalho assinarem, eu estimulo a criarem pelo menos esse documento, essa assinatura do GovBR. Emily levantou a mão. Pode falar, Emily. Emily levantou a mão e eu acho que ela apertou depois o botão de sair, fechou sem querer. Vívia, ia falar? Falando sobre esse tipo de assinatura, né? Porque existem três classificações, né, de assinatura eletrônica. Tem a simples, a avançada e a qualificada. Aí essa daí é a do meio. Ela é a avançada. Então, assim, ela é melhor, mas não a melhor. Ela é melhor do que a simples, mas não a melhor, né? Que a melhor é as que são usadas com um certificado emitido pelo ICP. Aí, nesse caso, usamos o certificado do Gov.br. Ela não é top, né? Deixa eu abrir aqui uma... Você tem aí alguma coisa do projeto da gente que eu assinei com o ICP Brasil para mostrar para Sóstenes ver como que aparece? Eu acho que eu tenho. Abra aí algum documento daqueles que a gente mandou para o Comitê de Ética. Enquanto isso, alguém quer comentar mais alguma coisa? Enquanto o Vivian acha o documento para mostrar? Eu queria falar que isso é muito útil, né? Ainda mais no ambiente que a gente vive hoje, onde a tecnologia está avançando e onde a gente faz muita coisa por meio da internet, né? E ainda mais nesse período de pandemia. Então é muito útil, muito útil. Professor? David. Oi, David, pode falar, fica à vontade. Professor, esse outro que o senhor mostrou da CEP, acho que é do ICB, não é isso? Da CEP? Isso, que eu mostrei do celular, foi, via software. É certificado em nuvem, que chama. Isso. Esse daí, qual seria o procedimento, assim, para a pessoa obter, pagar taxa? Como é que funciona? O senhor poderia compartilhar? Sim, todo certificado, ele tem um custo. As autoridades de registro, elas são empresas representantes aí da cadeia e tem um custo, tá certo? Quando eu fiz esse meu, eu fiz direto no site do SERPRO. A gente entrando no site do SERPRO, deixa eu só dar o zoom de novo, Thaleson, para mostrar aí como é que aparece. É Vivian que está apresentando. É Vivian. Dê o zoom aí, Vivian. Lá embaixo, aparecer meu nome todo completo. Agora, lá eu optei por o assinador do SERPRO, ele não mostra o CPF, mas fica lá na assinatura. Vamos ver lá, Vivian, se está lá na assinatura do CPF. Lá de lado, na informaçãozinha. Olha o pirata. Aqui, deixa eu abrir eu vou até confirmar agora aqui no software aqui. Inclusive, outra coisa, se vocês perceberem, eu tô com o nome aqui 2 vezes. Só que aqui só aparece uma. Então foi isso que eu fiz uma vez. Eu só cliquei em assinar digitalmente e aí não apareceu o selinho. Eu achei estranho. Aí depois eu cliquei, selecionei, aí ficou registrado que eu assinei 2 vezes, entendeu? Só que só aparece o selinho uma vez. E teria como corrigir isso, Vivian? Assinando de novo só. Não, mas aqui do lado esquerdo tem 2, né? Tem 2 vezes, como ela mesma disse. Isso. Teria como a assinatura de imagem não tem problema, não. Agora, assim, se a pessoa fizer questão de ter somente uma, para não ficar ali a assinatura sobrando,
aí tem que assinar de novo, porque a assinatura não pode ser removida. Ela só é Isso não baixa esse assinada. documento, né? Pega o documento antes de Você você ter pega o assinado e original. assina novamente. Começa todo o processo, então. Isso. Deixa eu mostrar agora uma tela aqui. Para completar o que Sóstenes perguntou. Ó, Sóstenes, quando ali no aplicativo do site, ele só verifica que a assinatura é verdadeira e tal. Se houver alguma questão de homônimo, perceba que aqui, ó, quando eu vou no Adobe, que ele consegue trazer mais informações, ele mostra meu nome e mostra meu e-mail aqui ao lado. Então, não é o CPF, mas já dá para diferenciar quem é quem, certo? Então, vai aparecer aí, se tiver 2 Fernando Lordão lá no GovBR, um vai ter o meu e-mail e o outro vai ter o e-mail dele, entendeu? Então, é uma forma já de diferenciar as pessoas. E como esse GovBR não é uma assinatura que qualquer pessoa é obrigada a aceitar, depende de acordo entre as partes aceitarem entre si. Então, uma das partes do acordo é verificar esse e-mail, que o e-mail é correspondente à pessoa, certo? Agora eu vou abrir aqui o outro, do certificado que tem assinatura. Eu vou aproveitar, vou fazer. Put again. Eu vou aproveitar e vou assinar. Eu vou aproveitar e vou assinar um documento aqui, tá certo? Deixa eu botar minha tela cheia aqui. O assinador do SERPRO, ele fica aqui ao lado, junto do relógio. Aí tá danado. Toda vez que eu clico, vem essa telinha na frente. Ele fica aqui no relógio, o assinador. Deixa eu abrir aqui, assinador. Aqui, ó. Assinador SERPRO. Assinar um PDF, ó. Vou assinar um PDF. Aí ele vem me perguntar aqui qual é o documento que eu quero assinar. Eu vou procurar aqui nos meus downloads o arquivo pela data. Documento para assinar. Ele me pergunta aqui onde que eu quero assinar. Eu vou clicar aqui. Vou clicar em assinar agora. Eu vou clicar aqui na minha máquina, tem 2 certificados instalados. Eu vou clicar aqui o meu nome. E aí ele automaticamente mandou para o meu celular uma solicitação de assinatura. Ó, não sei se dá para vocês verem aí. Deixa eu colocar aqui na tela. Lá em cima, na primeira notificação, tem aí solicitação de assinatura. Não sei se dá para ver. Aí eu vou abrir o aplicativo, aquele mesmo aplicativo que eu mostrei antes. Basta eu abrir, colocar minha digital aqui e automaticamente a tela vai liberar aí. Deixa eu ver aqui. Aprovar. Aí eu boto minha digital. E já assinou. Lá na tela do computador já terminou. Ele está perguntando se eu quero criar um outro
Outro nome, sim. Eu vou colocar aqui arquivo assinado. Ok. Esse arquivo assinado eu vou... Não é vacinado não, viu? É o arquivo assinado. Então, vou abrir agora o meu arquivo, que acabou de ser assinado. Aí, o que eu quero mostrar aqui, percebam, é os detalhes que a assinatura do SERPRO traz. A questão para diferenciar os homônimos, as pessoas de mesmo nome. Ó, Sóstenes. Aqui no finalzinho do nome, ó, o arquivo, o certificado ICP Brasil, ele vem o nome da pessoa e no final do nome vem o CPF da pessoa. Aí não tem como ter duas pessoas idênticas, não. Certo? Então, esse arquivo aqui é ICP Brasil. Essa assinatura aqui é ICP Brasil. Entendi, professor. Certo? E agradeço a contribuição da Vívia e do Thaleson também nessa minha dúvida. Então, ó, aqui, essa assinatura aqui é nova. Atualizaram o software essa semana. E aí ficou com essa carinha diferente. Veja que o que Vívia mostrou era mais feinho. Esse aqui tá... Tem uma diferençazinha aí. Certo? Então, tirar a dúvida dos homônimos. Agora eu esqueci o que foi que David perguntou. Comecei a falar a pergunta dele, agora não sei mais o que é que ele tinha falado, não. Me relembra aí, David, o que é que eu ia falar do seu, que eu parei para falar dos homônimos e não voltei mais. Era o procedimento para conseguir essa assinatura. Certo. Vamos lá. Eu vou dar o exemplo aqui do que eu gosto de fazer pela praticidade, tá certo? Eu uso esse NeoID porque ele fica armazenado no aparelho. Você pode também reinstalar, inclusive, no outro aparelho, caso queira. Deixa eu abrir aqui uma tela. Se você procurar aí, NeoID, ó, a loja Serpro, o próprio Serpro. Aí tem um custo, tá certo? Todos esses certificados de CP Brasil têm um custo. Agora, se for servidor público de esfera federal, existe um acordo do SERPRO com o governo federal, com as instituições federais, que permitem, a instituição solicita ao SERPRO o credenciamento, e aí, depois de credenciado a instituição, os servidores a ela vinculados podem obter esse certificado gratuitamente, tá certo? Não é gratuito, tem um custo, a instituição paga, mas paga um valor bem menor do que se fazia anteriormente a esse acordo. E aí os custos são esses daqui. Os custos para a pessoa, para o mercado normal, são esses daí, ó. David. O arquivo, que é só de um ano, 153. O A3 de 3 anos, R$200. E de nuvem, que é esse que eu uso, 179. Então, dividindo por 3 anos aí, dá pouco mais de quase R$70, né? Entre R$60, né? Menos de R$60. 180, vamos dizer, R$60 por ano. Então, eu uso esse daqui, o último que eu emiti, certo? E aí, se algum de vocês aí pertence a algum órgão federal, pode verificar se o órgão já está credenciado junto ao SERPRO para emitir os próprios certificados. E aí vocês conseguem, quem é servidor federal, consegue emitir gratuitamente. Essa parceria foi instituída ano passado, já para facilitar a identificação das pessoas, né?
e agilizar esse processo e baratear. Mas também tem outros, tem a Serasa também. Aqui no meu prédio se usa o da Serasa. E aí a Serasa também tem um custo bem acessível. Tem um, deixa eu ver se a gente bota aqui, Serasa certificado digital. Aí ele já vai direto no... Vamos procurar aqui, ó, certificado digital, Serasa, esse aqui. Dizem ele que é o mais barato do mercado, mas tem vários, viu? Então aqui, ó, tem inclusive esse, tem 20% aí. A gente hoje consegue fazer o certificado sem precisar ir a canto nenhum. A gente consegue fazer por videoconferência, mostra os documentos, tudinho, na videochamada, e faz tudo por vídeo, por videoconferência. Não precisa mais ir realmente, fisicamente, a uma AR, não. Tá certo? Na verdade, eu não sei se foi modificado a lei definitivamente, mas estava só durante a pandemia, certo? Enquanto tiver em estado de pandemia, essa facilidade continua existindo. Não sei se depois vai acabar virando definitivo, mas a preço de hoje, durante a pandemia, a gente consegue fazer sem sair de casa, tá certo? Então, eu quero lembrar que o certificado digital é coisa séria e com ele, a gente consegue provar que nós somos nós mesmos. E Receita Federal, tem coisa que a gente só resolve lá, consegue resolver também com certificado digital. Tem banco que você, com certificado digital, você acessa a conta sem nem saber o número dela, sem saber a agência, sem saber senha. Basta ter seu certificado digital e a senha do certificado digital, que é como se você estivesse realmente dentro da agência, se apresentasse e tivesse acesso a tudo que o banco lhe oferece. Pode rapar o dinheiro da conta, pode fazer empréstimo, pode contratar qualquer coisa, como se fosse realmente você dentro de uma agência, tá certo? Então, o certificado é coisa séria. Muitas empresas, vocês como administradores, devem ficar atentos a isso, porque há uma cultura de entregar certificado da empresa aos contadores, não que não mereçam confiança. Se é contador, já existe uma relação de confiança. Mas pode ocorrer algum descuido, algum imprevisto, e esse certificado cair na mão de alguém que não tem permissão e acabar gerando aí um prejuízo e fica difícil depois de reverter, tá certo? Porque tudo que se faz com certificado, a gente viu lá na lei que é tido como verídico, certo? Respondi, David, sua dúvida aí sobre o certificado? Sim, professor, respondeu sim. Obrigado. Então, as empresas mais fáceis, que prestam melhor serviço para emissão, que ajudam mais e desenrolam os pepinos para a gente, é a CertSign e a Serasa, certo? E aí, questão de custo e facilidade, tem essas outras, eu optei por usar o NeoID, mas tem outras opções, tá certo? Quando vocês se interessarem por fazer um certificado digital, dá uma pesquisada e vai ter um monte de opções. Qualquer dúvida, a gente vai continuar aqui, certo? Para ajudar vocês. Alguma dúvida mais, minha gente? Então, agradecer quem esteve até agora. Lembrem aos colegas para conferir o que mandou, o arquivo lá da tarefa. E lembrem que precisa ter 2 assinaturas, as assinaturas precisam aparecer lá do lado esquerdo, não basta aparecer a imagem não, tá certo? Tem que aparecer, conferir a assinatura lá do lado esquerdo do assinador, certo? Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estamos aí. Agradecer mais uma vez a oportunidade de ter permanecido aí esse semestre junto com vocês. Aprendi muita coisa. Quero que vocês, caso sintam à vontade,
mesmo quem já comentou antes, quiser comentar, mas a gente fez mandei aquele formulário, mais ou menos na metade da disciplina, e quem achou bom pode ser que agora ache ruim, quem achou ruim pode ser que agora já esteja achando melhor. Então, se puderem, por favor, me deem mais feedback sobre a disciplina e o que é que pode ser melhorado, tá bom? Então, uma boa noite para vocês, bom final de ano, né? E amanhã eu já publico as notas bonificadas e na quinta-feira já as notas das reposições, tá certo? Boa noite para todo mundo e Boa noite, obrigado. pessoal. Muito obrigado. Boa noite, gente. Obrigado, Vivian, Thalisson e Everton. Obrigado, Everton. Tchau, gente. Tchau. Tranquilo, professor. Boa noite.